Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para tratar de um símbolo do Natal que, é claro, não está de acordo com muita gente, porque não é um símbolo religioso, mas é um símbolo que está aí onipresente na época do Natal, que está em toda parte, não dá para passar despercebido, e eu penso que é importante falar sobre ele porque ele está presente em todos os lugares e às vezes até na igreja, embora não deveria. Eu falo do Papai Noel. Essa figura aí lendária que sempre aparece na ocasião do Natal, sempre aparece principalmente no comércio e que mexe com o imaginário das pessoas. Então resolvi falar deste símbolo para esclarecer algumas coisas que podem ajudar também a gente a celebrar melhor o Natal. Eu disse num outro vídeo que existem muitos símbolos que eram símbolos pagãos e que depois foi adotado no cristianismo. Mas também existe símbolo do cristianismo que foi adotado no paganismo, ou seja, que entrou para uma outra dimensão, como é o caso da figura do Papai Noel, que tem origens cristãs, embora muita gente não saiba. Não é porque hoje ele virou um símbolo do comércio que ele não tem raízes no cristianismo. E nós vamos ver por que neste vídeo. Mas antes de falar dessa figura aí icônica que é o Papai Noel, se você está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever, a também apertar um sininho que tem ali, que você vai receber notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Vamos lá então para falar dessa figura que aparece sempre em ocasiões de preparação para o Natal e às vezes aparece com tanta antecedência. Às vezes 2 meses antes do Natal já está circulando por aí essa figura que é o Papai Noel. Ele tem vários nomes, né, dependendo do país. Aqui no Brasil nós conhecemos como Papai Noel, mas Portugal, por exemplo, já é conhecido como Pai Natal, que é a mesma coisa, porque Noel, por exemplo, em francês é Natal. E ali então, na França, por exemplo, o Papai Noel é só conhecido como Noel. Mas existem uma lista de nomes que cada país dá, como por exemplo na Ucrânia chama de Didi Moroz, nos Estados Unidos de Santa Claus, enfim, há uma infinidade de nomes. Eu até fiz uma lista aqui, peguei uma lista dos nomes que ele aparece aí nos diversos países, porque como eu disse, é uma figura onipresente, ela está presente em toda parte, em todos os países, praticamente, em todos os lugares, por isso essa figura é bastante importante nós falarmos sobre ela. Na Argentina, nos países de língua hispânica, aqui da América do Sul, Colômbia, Paraguai, Peru, é o mesmo nome aqui no Brasil, Papá Noel, que se conhecem. Cabo Verde, com influência de Portugal, é Pai Natal. No Chile tem uma diferenciação, embora seja um país aqui da América do Sul, lá no Chile é conhecido como Viejito Pascuero. O Papai Noel é Viejito Pascuero. Depois, nos Estados Unidos, no Canadá, como eu disse, é Santa Claus. Deixa eu ver aqui outros países também que tem essa nomenclatura. A França, como eu disse, é Père Noël. Na Inglaterra é Father Christmas. No Japão também tem a mesma expressão de Santa Claus, claro que aí já ligado à língua japonesa. Na Ucrânia, alguns países do leste europeu, Didi Moroz. Portugal, como eu disse, Pai Natal. Na Rússia também é Didi Moroz. E assim por diante. Então nós temos aí essa variação de nome para uma mesma figura. E a história, a lenda é muito parecida praticamente em todos os países. É o que nós vamos ver agora. Então é uma figura
que está muito presente, sobretudo nas culturas ocidentais, associa-se à figura do Papai Noel como aquele velhinho de barbas brancas que traz presentes para os lares das crianças bem comportadas na noite da véspera do Natal, ou seja, na noite do dia 24 de dezembro. Crianças que se comportaram bem recebem então o presente do bom velhinho. Essa é a lenda que fica no imaginário das pessoas, das crianças. Muitas crianças ainda hoje acreditam nessa figura lendária que povoa aí o imaginário de muitas pessoas, e é por isso, não é à toa que ele está tão presente no comércio, que é quando o comércio aproveita usando essa imagem do bom velhinho para vender presentes, né? Agora, tem uma coisa que é importante a gente saber, que essa figura que nós temos hoje do Papai Noel, ela está relacionada com a figura de São Nicolau. São Nicolau se celebra no dia 6 de dezembro, e aí convencionou-se transferir essa data de troca de presentes para a noite do Natal, mas a origem dessa figura lendária que nós temos hoje, dizem que é associada à figura de São Nicolau. Então, a lenda pode ter se baseado em partes, em contos hagiográficos. Hagiográficos são contos, histórias da vida dos santos, sobre a figura histórica de São Nicolau. O personagem foi inspirado, então, em São Nicolau, que era um bispo, ou arcebispo de Mira, na Turquia, no século IV. Então, Nicolau, ele era arcebispo na Turquia no século IV. E diz a lenda, ou a tradição, ou a história, a gente não sabe comprovar se isso é fato ou não, que ele costumava ajudar anonimamente as pessoas que estavam passando por necessidades financeiras. Então, Nicolau, o bispo Nicolau, tinha essa prática. Quando ele sabia que alguém estava passando por necessidades financeiras, ele encontrava uma forma de ajudar aquela pessoa e ajudar anonimamente. E como é que ele fazia isso? Ele pegava um saco com moedas de ouro, e tinha como objetivo levar até a casa daquelas pessoas que estavam passando necessidade, alguma necessidade. E diz a lenda também que, como ele não queria se identificar, ele colocava essas moedas pelo chaminé. Aí que vem a lenda também que essa figura mítica do Papai Noel, ela entra pelo chaminé para trazer os presentes. É porque Nicolau não queria se identificar, então ele achava uma forma de jogar essas moedas, saquinhos com moedas, pelo chaminé para as pessoas receberem sem saber de quem era aquela ajuda. Depois que ele morreu, ele foi declarado santo, e aí muitos milagres foram a ele atribuídos. Então, a sua transformação em símbolo natalino, ela vai acontecer muitos anos depois. Dizem que na Alemanha. A Alemanha é que associou primeiro essa imagem do bispo Nicolau, depois mais tarde São Nicolau, a figura do Papai Noel, que se espalhou para o mundo todo. Enquanto São Nicolau era originalmente retratado com trajes de bispo, as vestes vermelhas, associou-se também essa ideia de vestir essa figura do bom velhinho, retratando
como um homem de barbas grandes, rechonchudo, vestido com roupas vermelhas, alegres e carregando ali um saco de presentes, né? Então hoje a imagem que se tem dessa figura lendária do Papai Noel é esse, um velhinho de barbas brancas, geralmente gordo, com roupas vermelhas, mesmo aqui num país tropical como o nosso, no calor escaldante de dezembro, ele está aí reproduzido no mesmo modelo lá do hemisfério norte, onde nessa época neva muito e justifica porque vestiu uma roupa toda forrada com lãs e vermelha, de botas e gorro na cabeça, enfim, uma roupa de inverno. Então, como nós costumamos aí copiar coisas que vêm de fora, e essa lenda então trouxe para cá essa imagem que a gente reproduz do mesmo jeito, mesmo com todo esse calorão que faz aqui, reproduz aquela imagem do Papai Noel nórdico, de regiões de neve, mesmo nesse calor escaldante. Então essa imagem do Papai Noel que nós temos hoje, ela se tornou muito popular nos Estados Unidos, no Canadá, sobretudo a partir do século XIX. E isso se deu a uma influência significativa de um poema que foi escrito em 1823, que se chama Uma Visita de São Nicolau. E aí então esse poema foi caricaturado por um cartunista norte-americano, que também tinha viés político, Thomas Nast. Ele fez a caricatura então desse poema do século XIX, Uma Visita de São Nicolau, retratando São Nicolau dessa maneira que nós temos hoje. Então a gente começa a perceber essa passagem do São Nicolau para o Papai Noel, essa figura hoje que nós temos que não tem nada a ver mais com a religião, justamente desse elemento que nós encontramos aqui, desse cartunista que faz essa caricatura lendária da figura do Papai Noel. E essa imagem ela foi mantida e reforçada através da mídia, sobretudo do rádio, da televisão, dos livros infantis, dos filmes que foram publicados, de música, os meios de comunicação social de todas as épocas desde então, se encarregaram de acentuar no imaginário essa figura que nós encontramos hoje, que aparece aí na época do Natal. Conforme o mito, Papai Noel mora lá no extremo norte, numa terra de neve eterna. Por isso que ele usa aquela roupa, né? Qualquer época do ano lá tem neve. Então a mitologia traz essa ideia de que ele vive numa região de neve eterna. Na versão americana, ele mora em sua casa no Polo Norte. Então, quando você, onde mora o Papai Noel? Fala para as crianças, o Papai Noel mora no Polo Norte. Essa é uma visão tipicamente norte-americana. Já a versão britânica, ela diz que ele reside nas montanhas da Lapônia, da Finlândia. A gente recebe essas influências, até porque essas duas, que ele mora na Lapônia, que ele mora no Polo Norte, é muito associada porque vem da influência britânica, depois norte-americana, que vai chegando aí nos países aqui embaixo, nos países subdesenvolvidos, com aquela mesma imagem lá da Europa e depois da América do Norte, até chegar aqui na América do Sul. Também ainda dentro desta lenda que se cria em torno da figura do Papai Noel, aí conta-se as lendas, os livros infantis, que ele vive cercado de incontáveis elfos mágicos e
com 8 ou 9 renas voadoras, aquelas que vai puxando o trenó, que a gente vê nessas imagens de filme, de cartões e etc. Outra lenda popular diz que ele faz uma lista de crianças ao redor do mundo, classificando-as de acordo com o seu comportamento, para depois entregar presentes, brinquedos, doces. E aí é que entra aquela estratégia, né, dos pais de falar para as crianças que, se elas se comportarem bem, o Papai Noel vem trazer presente para elas. Muitos pais contam essa história, utiliza dessa figura para fazer com que as crianças se comportem bem. Não há nada de mal fazer isso no sentido de educativo, né? Mas é uma lenda, né? As nossas memórias infantis, elas vivem povoadas dessas histórias fantasiosas que se contam. E aí, então, essas crianças bem comportadas ao redor do mundo, elas recebem na noite do Natal presentes. Papai Noel consegue esse feito mágico anual com auxílio, então, de elfos que fazem os brinquedos nas suas oficinas e das renas que puxam o trenó voando para levar o presente. É isso que vai ficando no imaginário das crianças, contando essas histórias. Porém, há bastante tempo existem oposições que se ensina às crianças a acreditarem no Papai Noel. Claro que isso é um tema muito discutível. Dentro do âmbito religioso, isso não procede, não há por que contar essas histórias, né? Outros críticos sentem que o fato de Papai Noel ser uma mentira elaborada, isso eticamente não é correto que os pais ensinem os filhos a acreditarem na sua existência. Mas aqui a gente não está discutindo se isso é correto ou não. A gente sabe que dentro da religião, claro que isso não é correto. Aqui estou trazendo apenas o fato de que essa figura está aí presente e a gente precisa elucidar, não deixar que as crianças imaginem que que o Papai Noel é mais importante do que Jesus. Claro que na catequese, na igreja, não se pode ensinar essas coisas de que a figura do Papai Noel, essa figura lendária, ela sobreponha a Jesus, né? A mesma coisa com a Páscoa, né? A Páscoa acaba virando a ressurreição num coelho, num chocolate, esquece a essência dessa festa importante. A mesma coisa pode ocorrer também com o Natal, quando a figura do Papai Noel acaba sendo substituída por Jesus. Isso é um grande erro que acontece. Quando é lenda, quando é mito, tem que deixar claro para as pessoas que é apenas uma historinha, apenas uma lenda, e saber separar isso, explicar isso. O dia para se prestar homenagem a São Nicolau, que tem essa origem lá, como eu disse antes, é o dia 6 de dezembro, e era o dia em que as crianças ganhavam seus presentes. Então, antigamente, ganhava-se presente no dia de São Nicolau, uma homenagem a São Nicolau. Aí depois, como é uma data em dezembro, também transferiu isso para a noite do Natal. Então, por isso que mudou-se para se adequar às festividades da noite do dia 24, do dia 25, que são os dias conhecidos por serem o dia do nascimento de Jesus, que a gente celebra o nascimento de Jesus, e aí então passa-se a homenagear São Nicolau, Jesus, a troca de presentes, aí junta todas essas festas, essas celebrações e coloca-se nesse dia. Em relação à divulgação dessa imagem que nós temos hoje, como eu havia dito antes, então uma das pessoas que ajudaram a dar força, a propagar essa lenda do Papai Noel foi Clement Clarke Moore, que era um professor de literatura grega de Nova York, e ele que lançou aquele poema lá, Uma Visita a São Nicolau, de 1822, que na verdade foi um poema escrito
para os seus filhos. Ele tinha 6 filhos e ele inventou uma história para contar. E essa história fez tanto sucesso que associaram toda essa imagem a esse conto dele, que se tornou um clássico. Depois, como eu disse também, a propaganda, o marketing utilizou isso para a venda de produtos, de presente. Então, nesse poema, ele divulga a versão de que o Papai Noel viajava num trenó puxado por renas. Então, essa imagem que a gente vê aí do Papai Noel passando no ar com uma rena, puxando um trenó nas nuvens, isso vem desse conto, dessa fábula de Clement Clarke Moore. Ele também ajudou a popularizar outras características desse personagens, tal como a entrada pelo chaminé, já que pegou lá o gancho com a história de São Nicolau. Vocês estão percebendo que vai misturando um pouco a história verídica com fantasia, o passar do tempo vai criando todo um contexto fantasioso em torno de fatos que às vezes são lendas, às vezes são reais. E o caso do chaminé, inclusive, é um dos mais curiosos da lenda do Papai Noel. Alguns estudiosos defendem que isso se deve, então, ao fato de que várias pessoas tinham o costume de limpar o chaminé no final do ano, para permitir que a boa sorte entrasse na casa para o resto do ano. Então era um costume, sobretudo nas regiões frias, onde tem lareira, onde tem o chaminé para aquecer. Então chegava no final do ano, um período que usava muito mais o aquecimento com lenha, então limpava-se o chaminé para que a fumaça pudesse sair, e junto com isso associava-se a uma lenda, uma crendice, podemos dizer, que quem limpasse o chaminé nessa época teria sorte durante o ano novo inteiro, né? Então, no poema, várias tradições foram buscadas de diversas fontes e a verdadeira explicação do chaminé ela vem da Finlândia. Então, vai juntando muitos fatos, muitas lendas de vários lugares, como acontece com a maioria das lendas, dos mitos, né? Eles vêm assim, de vários lugares, vão sendo associados a essas, para criar um novo mito, uma nova lenda. Os antigos habitantes da Lapônia viviam em pequenas tendas, semelhantes aos iglus, né, dos esquimós, que eram cobertas com pele de rena, e a entrada para essa casa era um buraco no telhado. A última e mais importante característica incluída na figura do Papai Noel é a sua blusa vermelha e branca. Antigamente ele usava trajes verdes e costumava usar um gorro também verde na cabeça. Veja como que as coisas vão mudando, né? Do verde, não é aquele ser daltônico, né? Do verde para o vermelho, mas antes era, na lenda dizia que era verde. Aquela roupa que a gente tem hoje do Papai Noel vermelha era verde. Esse visual atual, que hoje é propagado, dele vestido de vermelho, vem justamente do cartunista, o Thomas Nast, que lá em 1863, ele fez uma caricatura daquela imagem do poema que eu citei antes, da figura de São Nicolau, e ele moldou essa imagem que predomina no imaginário até hoje. Então essa figura do Papai Noel que nós temos hoje, ela vem de 1863, e ele publicou isso numa revista importantíssima nos Estados Unidos também, e aí essa imagem ficou muito famosa no mundo todo. Em alguns lugares da Europa, contudo, algumas vezes ele também é representado com paramentos eclesiásticos de bispo. Jamais fiel à figura do bispo Nicolau, São Nicolau, ele é vestido com a figura do bispo, tendo um gorro vermelho na cabeça, simbolizando a mitra episcopal. Com relação ao uso dessa imagem do Papai Noel na publicidade, o visual vermelho e branco ele vai ganhar impulso em 1931, quando a Coca-Cola realizou uma grande campanha publicitária
usando o Papai Noel vestido conforme a criação de Thomas Nast. Então, quando a Coca-Cola, que também é outra figura onipresente, está no mundo todo, em toda parte, ela usou aquela imagem do Papai Noel vestido de vermelho, como a gente tem hoje, essa imagem espalhou para o mundo todo e fixou no imaginário das pessoas. Percebemos que não é uma coisa assim tão antiga, né? Ela ficou o que ela é hoje a partir de 1931. Lembrando que no marketing a cor vermelha ela é muito usada, porque tudo que você vê escrito em vermelho, aquilo é muito mais fácil de gravar. Você quer que alguém grave alguma coisa mais fácil, você escreve em vermelho, faz uma propaganda em vermelho. O vermelho grava muito mais. Então, é por isso, tudo isso ajudou essa imagem a se propagar e a fixar no nosso imaginário. Então, a cor vermelha é comprovadamente uma cor que a nossa mente grava muito rápido. Então, as propagandas que usam aí, direto ou indiretamente, o tom de vermelho, ela pega muito mais rápido do que qualquer outra. Esse é um recurso do marketing que é utilizado e que a Coca-Cola descobriu isso e aproveitou isso para fazer esse grande sucesso que ela faz, agora usando a figura do Papai Noel. Tanto é que você vai ver em muitas cidades aí o caminhão da Coca-Cola todo iluminado com a figura do Papai Noel, figura vermelha, fazendo essa propaganda na época do Natal. Então associa-se muito essa ideia de Natal hoje, comércio, justamente por causa do marketing de empresas gigantescas como essa. Depois também, ainda a figura mítica do Papai Noel, ela tem aquela relação com as cartas, com as correspondências, né? E aqui a gente pega um fio lá com o cristianismo, com a santidade, né? Por exemplo, cartas para os santos ou de cunho religioso eram e são uma prática existente desde a antiguidade. Mas apenas a partir do século passado que surgiu no mundo o ato de enviar cartas para o Papai Noel de cunho familiar. Então, até hoje as pessoas escrevem pedidos para os santos. Se você vai a santuários, você vê as pessoas escrevendo até carta mesmo, pedidos rápidos, mas também textos enormes entregando para os santos, né? Essa é uma prática milenar, podemos dizer, na igreja histórica, na igreja. E aí as pessoas escreviam para São Nicolau. E aí vem também o link para escrever cartas para o Papai Noel, agora cartas de cunho familiar. E aí então incentiva-se as crianças ainda hoje a escrever cartas fazendo pedido para o Papai Noel. Muitas vezes os Correios lançam essa campanha, as crianças escrevem uma carta, depois aí sorteiam entre as famílias para doar alguma coisa para aquelas crianças que escreveram carta. É uma tradição que existe até hoje também relacionada a isso, a escrever cartas para os santos. Escrevia-se carta fazendo pedido a São Nicolau. Em relação ao uso dessa imagem na igreja, a imagem do Papai Noel, ela não é recomendada. Eu disse isso num outro vídeo. Reforço aqui também que você vai montar o presépio, não coloque imagem do Papai Noel justamente por causa dessa imagem associada ao consumo, ao comércio, ao capitalismo desenfreado, a coisas assim que não são cristãs. Hoje o Papai Noel não é uma figura cristã. Eu estou falando dele aqui num contexto de Natal justamente porque ele está aí presente e muita gente confunde a imagem dele, até substitui, achando que é uma imagem sacra, e não é. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje, no contexto das festividades de fim de ano, da festividade sobretudo do Natal, a figura do Papai Noel, que qualquer criança já ouviu falar, vê em todo lugar, por onde ela vai, e eu penso que seria importante também esclarecer algumas coisas, elucidar algumas coisas para poder você esclarecer melhor as crianças, inclusive na catequese, explicar essas origens, essas associações e mostrar que Jesus é que é importante, Papai Noel não é importante, Papai Noel é um mito, é uma lenda, mas que o importante é nós acreditarmos
em Jesus, estamos preparando a chegada de Jesus, não a chegada de Papai Noel. Deixe isso muito claro para as crianças, mesmo que essa figura esteja aí presente em toda parte. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço. Se você gostou, deixa aí também o seu like, compartilhe esse vídeo, ele pode ajudar a elucidar outras pessoas também. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.